Meu nome é Zarifa Curi, eu sou médica infectologista da Coordenadoria de EST-AIDS e venho apresentar para vocês o protocolo de atendimento à profilaxia pós-exposição sexual, também conhecida como PEP. Esse protocolo ele visa o primeiro atendimento para avaliação da profilaxia pós-exposição sexual. Então, essa apresentação, ela tem por objetivo orientar as condutas aos serviços que farão o primeiro atendimento às pessoas expostas ao vírus HIV por exposição sexual consentida, não consentida ou exposição ocupacional. Esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de profilaxia pós-exposição sexual de risco de infecção pelo HIV do Ministério da Saúde, ele foi simplificado e recomenda um único esquema antirretroviral para esses 3 tipos de exposição. Então, exposição sexual, consentida ou não, ou exposição ocupacional. Então, o que é PEP? PEP é a sigla que resume profilaxia pós-exposição sexual. Então, o que é profilaxia pós-exposição sexual? É a oferta de antirretrovirais às pessoas que foram expostas a materiais com risco de infecção pelo vírus HIV, pelo HIV, né? O esquema, ele é o mesmo usado no tratamento de pessoas que vivem com o vírus HIV. E tem como objetivo impedir que esse vírus se integre ao material genético, ao DNA humano. E, por isso, ele tem que ser administrado com urgência. O tempo de entrada desse material genético e integração, ele vai depender da quantidade de vírus que adentrou aquele organismo e da imunidade natural e individual daquela pessoa. E pode levar, no máximo, 72 horas. A indicação de profilaxia pós-exposição sexual requer avaliação do risco à exposição segundo alguns itens. Então, o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento, nós vimos que esse tempo máximo é 72 horas. O tipo de material biológico envolvido, então, alguns materiais, por quê? Porque esse material tem que ter uma quantidade de vírus significativa. Por exemplo, o sangue. O sangue tem uma quantidade de vírus importante, uma quantidade de vírus infectante, é considerado um material infectante. Já a saliva ou a lágrima, por exemplo, não contém uma quantidade de vírus considerada infectante. Vai depender do tipo de exposição. Por exemplo, a pele íntegra. Então, esse sangue caiu sobre uma pele íntegra. A pele tem queratina, a pele íntegra tem queratina. Essa queratina funciona como um plástico, como uma plastificação. Então, esse vírus, ele caiu sobre a pele íntegra, ele não consegue adentrar naquela célula e se integrar ao material genético. É como se fosse um papel plastificado, uma gota de água que cai num papel que não está plastificado, ela molha aquele papel, ela entra dentro daquele papel. É como se fosse o sangue na pele. Já um papel plastificado, a gota não consegue molhar aquele papel. Então, o sangue também. O sangue cai na pele íntegra, ele não consegue adentrar aquela célula e não consegue se integrar naquele material genético. Então, vai depender do tipo de exposição. Então, uma pele escarificada, uma mucosa, por exemplo, mucosa ocular, mucosa vaginal, mucosa anal. Então, vai depender do tipo de exposição. Vai depender da condição sorológica para o HIV do indivíduo exposto. Então, aquele indivíduo exposto, ele é um indivíduo que já é soro positivo para o HIV, então a PEP não está indicada, ele já é soro positivo para o HIV. O indivíduo exposto, ele é soro negativo para o HIV, se o indivíduo fonte for soro positivo, então está indicada a PEP. Se o indivíduo fonte for soro negativo para o HIV, em princípio a PEP não está indicada. Mas se ele for soro negativo e existe um risco dele estar na janela imunológica, ou seja, não deu tempo do exame dele ficar soropositivo, mas existe um risco dele
ser de risco para o vírus HIV, existe a indicação de PEP. Nós vamos ver isso mais para frente. Tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento. Então, nós vimos que a PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível. Como a função dos medicamentos será impedir a integração do material genético do vírus ao DNA humano, a profilaxia vai ser tanto mais eficaz quanto mais precocemente ela for instituída. Então, a PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, idealmente nas primeiras 2 horas após a exposição, tendo como limite 72 horas, como nós já falamos, né? E o primeiro atendimento após a exposição do HIV deve ser considerado uma urgência médica e está classificado na cor laranja amarela na avaliação do risco de Manchester. Tipo de material envolvido. Então, nós vamos discutir agora quais são os materiais biológicos com risco de transmissão para o HIV e sem risco de transmissão para o HIV. Então, aquele material que é rico em vírus, que tem uma carga viral importante, então é rico em vírus HIV, e aquele que é pobre tem uma carga viral baixa, a gente diz, né? Pobre em vírus HIV. Então, não tem risco de transmissão para o vírus HIV. Então, rico em risco, que tem risco de transmissão para o vírus HIV. Sangue e outros materiais contendo sangue. Quais são esses materiais? Então, é o próprio sangue ou material que contém sangue. Por exemplo, o indivíduo que vai fazer um procedimento dentário e tem uma saliva, então a saliva não é transmissora, mas ele tem um sangramento na boca, então tem risco para HIV. Sêmen, risco para HIV. Secreções vaginais, tem risco para HIV. Secreções retais, risco para HIV. Líquidos de serosa, peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico, líquor e líquido articular. Quais são os materiais que não têm risco de transmissão para HIV? Suor, lágrima, fezes, urina, desde que essa urina não contenha sangue, né? Vômitos, secreções nasais, saliva, exceto em ambientes odontológicos, que é o que nós conversamos, né? Então, se você fez um procedimento dentário e tem sangue nessa saliva, aí sim teria risco para contaminação de vírus HIV. Tempo de exposição, com risco para a transmissão do vírus HIV, para o vírus da hepatite B e para o vírus da hepatite C. Percutâneas, lesões provocadas por instrumentos pérfuro-cortantes e cortantes, agulha, bisturi, vidrarias. Mucosas, quando há respingos em face envolvendo olho, nariz, boca ou genitália. Cutâneas, pele não íntegra, por exemplo, contato com pele, com dermatite, feridas abertas, é o que nós conversamos, né? Você não tem a queratina. O que não tem risco para HIV? Cutâneas exclusivamente em que a pele exposta encontra-se íntegra, porque você tem a queratina, e a queratina funciona como um plástico. Então, o vírus caindo ali, ele não consegue ultrapassar a membrana da célula e se integrar ao material genético. Mordeduras humanas, com risco de contaminação para HIV, hepatite B e hepatite C, considerando como exposição de risco quando envolverem presença de sangue, devendo ser avaliadas tanto para o indivíduo que provocou a lesão, quanto aquele que tenha sido exposto. Sem risco de transmissão para o HIV, mordeduras sem presença de sangue. Investigação diagnóstica para o HIV e indicação de PEP, ou profilaxia pós-exposição sexual. Então, eu tenho que avaliar o status sorológico da pessoa exposta.
que deve ser sempre que possível ser realizado nas situações de exposições consideradas de risco. Na impossibilidade de eu conseguir esse teste rápido para HIV, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que iniciar a PEP, a profilaxia, se ela for indicada, tá? Então, esse teste rápido, se eu estou numa unidade e essa pessoa ela foi exposta ao risco, mas eu não consigo fazer o teste HIV para aquela pessoa, para a pessoa fonte ou para a pessoa exposta, isso não deve ser um impedimento para eu iniciar a profilaxia se ela for indicada. Então, eu inicio essa profilaxia, encaminho essa pessoa ao SAI, ao Serviço de Atendimento Especializado, no primeiro dia útil, para ela ser acompanhada. O status da pessoa fonte, quando possível, deve ser conhecido. A investigação deve ser realizada por meio de teste rápido. Então, sempre que eu puder, eu faço o teste rápido na pessoa fonte e na pessoa exposta. Se eu não tenho condição de fazer esse teste rápido, eu analiso a situação. Se tiver indicada a profilaxia pós-exposição sexual, ela é prioritária. Eu tenho que fazer e encaminho essa pessoa no primeiro dia útil a um serviço especializado para essa pessoa fazer o teste rápido. E a pessoa fonte, se possível, também. Indicação de PEP. Indivíduo exposto. Se esse indivíduo exposto ele for HIV positivo, é claro que a PEP não está indicada, porque ele já é HIV positivo, ele tem que se tratar. A infecção do HIV ocorreu antes dessa exposição, então ele deve ser encaminhado com acompanhamento clínico e tratamento antirretroviral. Se o indivíduo exposto ele é HIV negativo, eu tenho que avaliar o status do indivíduo fonte. Quando a infecção pelo HIV, quando possível, né? Quando o teste de HIV não for possível de ser realizado, avaliar o status do indivíduo fonte quanto à infecção do HIV, quando possível. Então, indivíduo fonte. Se esse indivíduo fonte for HIV negativo, a PEP não está indicada. Ela pode estar indicada quando esse indivíduo fonte for exposto nos últimos 30 dias. Por quê? Porque 30 dias é a janela imunológica. Então, ele foi exposto e o teste dele não deu tempo de ficar positivo ainda, tá, gente? Se o indivíduo fonte for HIV positivo, a PEP está indicada. E se esse indivíduo fonte for desconhecido, não deu para fazer o teste no indivíduo fonte, eu não sei do indivíduo fonte, o indivíduo fonte sumiu, eu não sei, por exemplo, foi um estupro, eu não sei nada do indivíduo fonte. Então, a PEP está indicada. Recomenda-se PEP em todos os casos de exposições com risco de infecção pelo HIV. Então, agora vamos falar um pouquinho do esquema antirretroviral para a PEP. O esquema preferencial para as pessoas expostas ao HIV, incluindo as gestantes, constam de 3 medicamentos, sendo que 2 são coformulados, que é o tenofovir e a lamivudina, são coformulados num único comprimido, mais o dolutegravir. Esses medicamentos, então, o tenofovir e a lamivudina, um comprimido uma vez ao dia, e o dolutegravir, um comprimido uma vez ao dia. Então, esses 2 comprimidos serão tomados a cada 24 horas. A duração da PEP são 28 dias. Dolutegravir não é recomendado em pessoas que fazem uso de fenitoína, fenobarbital, oxacarbamazepina, carbamazepina, dofetilida e pilcicanida. Nesses casos, o atazanavir é a medicação alternativa. O dolutegravir aumenta a concentração plasmática da metformina em pacientes diabéticos, mas não contraindica, tá? Quem toma metformina. Só uma orientação, ele aumenta a concentração, mas não contraindica. Quais são, então, os esquemas alternativos para a PEP? Se o dolutegravir está contraindicado, o que eu vou usar? Eu vou usar atazanavir associado ao ritonavir. Então, eu vou usar o atazanavir, um comprimido de 300 miligramas,
a cada 24 horas, mais o ritonavir, um comprimido de 100 miligramas a cada 24 horas, associado ao mesmo tenofovir e lamivudina, que já tinha um outro esquema, né? O tempo de duração também é 28 dias. Para vocês saberem mais sobre essas situações especiais, existe esse QR Code. PEP em gestantes e aleitamento materno. A decisão de oferecer PEP a mulheres grávidas ou que estejam amamentando deve ser baseada nas mesmas considerações que se aplicam a qualquer outra pessoa que tenha sido exposta ao HIV. Os antirretrovirais recomendados no esquema preferencial, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, podem ser administrados para gestantes em qualquer idade gestacional. As mulheres que estejam amamentando devem ser esclarecidas sobre os riscos potenciais de transmissão pelo HIV, pelo leite materno. Em tais situações, deve-se orientá-las a interromper a amamentação e encaminhar para o SAI para garantir o fornecimento da fórmula láctea. Orientação ao paciente pós-exposição ao material biológico. Usar preservativo nas relações sexuais. Se a pessoa exposta for do sexo feminino, evitar gravidez. Não amamentar durante o acompanhamento. Não doar sangue, órgãos, sêmen durante o acompanhamento. Não há necessidade de restringir atividades laborais. Orientar a adesão. Notificar os casos de acidente ocupacional e violência sexual. Encaminhar para o serviço especializado, orientando que procure em até uma semana para acompanhamento. Interromper a PEP se o resultado do teste anti-HIV do paciente fonte for negativo. Excepcionalmente, pode-se prescrever PEP, mesmo frente a um teste negativo da fonte, se os dados clínicos epidemiológicos do paciente fonte forem sugestivos de infecção pelo HIV/AIDS. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o paciente fonte, se eu achar que esse paciente fonte, ele tem um teste negativo, mas ele pode estar na janela para uma infecção de HIV, essa janela é 30 dias, eu mantenho essa PEP. Risco de soroconversão recente, janela imunológica, sem a presença de sintomas de infecção aguda pelo HIV, é extremamente raro. Bom, obrigada, gente. Eu deixei o telefone aqui da secretaria. Qualquer dúvida, vocês podem ligar para a gente tirar dúvida.